Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta edição do Onco-Ortopedia Online. Meu nome é Marcelo Bragança dos Reis, sou oncologista ortopédico, trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro e nesta apresentação vou mostrar para vocês uma das técnicas de tratamento do osteoma osteoide, que é a ablação por radiofrequência. É uma técnica moderna de tratamento dessa patologia, que é uma lesão tumoral, que vem sendo cada vez mais utilizada em nosso meio. É uma técnica altamente eficaz para alívio dos sintomas, para tratamento dessa lesão, com a vantagem de ser pouco invasiva. Por isso que eu venho sempre mostrando, em palestras, apresentações, os resultados que a gente vem obtendo com o tratamento dessa patologia através da ablação por radiofrequência. Então, o objetivo dessa apresentação é demonstrar a técnica de radioablação para o tratamento do osteoma osteoide. Essa técnica tem como vantagens um menor potencial invasivo, menor dano tecidual ao paciente, menor risco de fratura patológica no pós-operatório, ou seja, não implica na retirada, na ressecção da lesão. Isso traz um menor tempo de recuperação para o paciente, além de tudo, com eficácia comprovada, eficácia cientificamente comprovada. A gente tem inúmeros artigos mostrando evidências do benefício dessa técnica. Essa técnica é tão bem estabelecida que até em nossos livros-textos, onde a gente estuda as lesões tumorais, por exemplo, nesse caso, é a capa deste livro. É uma mostrando, exemplificando, na ilustração da capa vem a técnica sendo abordada, mas é um livro que trata de radiologia de tumores ósseos de uma forma geral, não especificamente dessa técnica. Isso aqui eu mostro para vocês, ou seja, como é tão bem estabelecida, apesar de pouco empregada no nosso meio, é uma técnica já muito bem estabelecida. E o que eu quero mostrar aqui é a experiência que a gente vem adquirindo ao longo desses anos no tratamento dessa condição, que sempre foi tratada de forma cirúrgica, com esta técnica efetiva e menos invasiva. Mas assim como todo procedimento, quer seja cirúrgico, intervencionista, que é o caso, existem limitações, desvantagens do procedimento. Claro que o risco de recidiva da lesão, ou seja, volta da lesão, existe. Isso a gente não pode negar, mas os benefícios não restam dúvida que compensam os benefícios. A persistência dos sintomas é relatada em alguns poucos casos. E existe também uma grande limitação, que é quando a lesão está próxima às estruturas importantes, estruturas feixe vasculonervoso, a qual podem ser, pelo efeito térmico, podem ser lesadas, ou seja, existe risco de lesão neurovascular nesse procedimento. Mas é assim como a gente sabe, em toda a ortopedia, oncologia ortopédica, como em toda a medicina. Existem procedimentos nos quais a gente tem que ponderar os riscos e benefícios. A gente sabe que é uma técnica eficaz, mas a gente não vai desprezar os riscos. Mas assim como o método tradicional, o método cirúrgico, que veio por muito tempo sendo empregado, também traz grande dano tecidual e principalmente o risco de fratura patológica. Acho que esse é o grande benefício dessa técnica, diminuir o potencial de fratura no pós-operatório. A avaliação do paciente com osteoma osteoide, ainda introduzindo essa patologia, essa condição, antes de mostrar a técnica propriamente dita para vocês, o passo a passo da técnica, eu quero lembrá-los, algumas condições relacionadas ao osteoma osteoide. Você pode assistir, em nosso outro vídeo, uma apresentação exclusiva sobre o osteoma osteoide que engloba todos os aspectos dessa patologia. Nessa apresentação, ela é voltada para essa técnica específica, uma das técnicas de tratamento dessa condição. Então, eu vou falar de uma forma geral sobre o osteoma osteoide, porque o nosso enfoque é o outro, é a técnica que eu vou mostrar logo em seguida. Então, na avaliação do osteoma osteoide, de um paciente com essa hipótese diagnóstica, a anamnese e o exame físico são os métodos iniciais de propedêutica para o diagnóstico dessas lesões, assim como qualquer lesão ortopédica, oncológica ou não. Exames laboratoriais têm pouca utilidade, mas podem ajudar no diagnóstico diferencial com infecção. A gente não tem dúvida que a radiografia simples é o primeiro exame a ser realizado no paciente com queixa de dor osteoarticular. E exames complementares auxiliam nesse diagnóstico, nos dão mais informações
sobre essa lesão, permitindo que a gente chegue ao diagnóstico com uma elevada presunção diagnóstica, inclusive sem a necessidade de realização de biópsia. Por isso que a gente investe bastante nos métodos diagnósticos nessa condição, ou seja, ressonância magnética, tomografia computadorizada e cintilografia óssea. Essa é a imagem característica na radiografia de um osteoma osteoide, né, que é o quê? Uma lesão radiolucente chamada de nidos com esclerose reacional ao redor. Vejam, então, aqui a gente tem um osteoma osteoide localizado na região do colo do fêmur, que é uma região de risco elevado de fratura se empregada técnica mais antiga para tratamento, ou seja, a técnica que já foi considerada mais adequada no passado, que é o tratamento cirúrgico, fragiliza bastante, ou seja, o tratamento cirúrgico o quê? Retirando esses nidos, né? Ou seja, a ressecção desses nidos. É inegável que causa uma fragilidade nesse colo do fêmur, né? Ou seja, e que coloca em risco o paciente sofrer fratura patológica ao deambular. E isso permite, né, tratando o paciente dessa forma convencional, é impossível liberarmos, né, que o paciente deambule imediatamente após o procedimento, né, em poucos dias, ou seja, implica num longo período de recuperação. O tratamento desta lesão através da forma convencional, que não resta dúvida que é eficaz, foi por muito tempo empregada e a gente eventualmente, em alguns casos, a gente ainda emprega hoje em dia. Mas eu quero ressaltar, e eu gosto muito de enfatizar esse método nas apresentações, quando eu sou convidado para falar sobre o tema, porque é um método extremamente eficiente, que a gente tem obtendo bastante resultados favoráveis, mas isso não é uma questão pessoal de resultados favoráveis, não resta dúvida que a literatura médica vem mostrando que esse tem se tornado o melhor método de tratamento do osteoma osteoide, isso nas mãos, né, dos profissionais no mundo inteiro. Não é uma questão pessoal, os nossos excelentes resultados de forma alguma, é só uma apresentação para difundir essa técnica. Continuando a investigação por imagem do osteoma osteoide, a gente vê aqui um outro caso, também localizado numa região da extremidade proximal do fêmur, né, na região mais subtrocantérica, e eu sempre ressalto, né, o risco de fratura se essa lesão for tratada da forma convencional, né, que implica na ressecção ou curetagem desse nidos, o osso fica extremamente fragilizado. Aqui é o mesmo caso, mostrando também a ressonância magnética do mesmo caso, uma ressonância obtida com uma técnica, né, de perfusão, mostrando elevada perfusão do nidos do osteoma osteoide. A tomografia é um método excelente também de diagnóstico do osteoma osteoide, onde mostra sempre unidos com a área esclerótica ao redor, é o osso reacional. Essa lesão, vocês podem ver na minha outra aula de osteoma osteoide, uma lesão latente, ela não tem potencial de crescer, de destruir o osso, de disseminar, produzir metástase. Qual o problema do osteoma osteoide? Por que a gente indica o tratamento? Porque essa lesão tende a ser extremamente dolorosa. Esse tende a ser o motivo da indicação de tratamento do osteoma osteoide. Se eventualmente a gente se depara com um paciente que não sente dor, de forma alguma a gente vai indicar um procedimento cirúrgico ou minimamente invasivo para esse paciente. Então a dor é o mais importante. E, através dos métodos de imagem a gente consegue chegar ao diagnóstico. A questão é que geralmente essa lesão é extremamente dolorosa e é muito gratificante o tratamento dessa lesão, que o paciente no dia seguinte nos agradece mencionando que a dor sumiu completamente, quer seja pelo método cirúrgico ou pelo método menos invasivo. Todos os dois métodos são excelentes no alívio dos sintomas, que é o objetivo do tratamento. Novamente aqui é um outro caso, aqui é um nidos menor, outro caso de osteoma osteoide. Esses são basicamente os casos que eu vou mostrar o passo a passo da técnica cirúrgica. A técnica, né, a gente chama de cirúrgica, mas é um procedimento minimamente invasivo, ou seja, a técnica de radioablação, não se deixa de ser um procedimento, mas claro que é de forma fechada, percutânea. Para realizar o procedimento, né, e essa é uma das limitações, por isso que ainda não acredito que não seja amplamente empregado ainda no nosso meio, devido às limitações de recursos necessários para a realização deste procedimento, né, que exige que a gente tenha disponibilidade de uma sala de tomografia computadorizada, equipada para que esse paciente seja anestesiado, ou seja, com aparelho de anestesia, necessita da agulha de biópsia de medula óssea,
o eletrodo de radiofrequência, também chamado de agulha de radiofrequência, e o gerador de radiofrequência, que vai produzir o efeito térmico ablativo nessa lesão. Então, aqui para exemplificar para vocês, né, o ambiente que a gente costuma trabalhar nesse tipo de procedimento, né? Esse é o ambiente da tomografia computadorizada, onde a gente tem anestesista, técnicos de radiologia, o aparelho de tomografia computadorizada. Na minha equipe sempre trabalho junto com o Dr. Daniel Canaã, excelente radiologista intervencionista, que me facilita bastante, né, o trabalho na localização da lesão. Então esses são os materiais, né, da infraestrutura da sala de procedimento. Materiais específicos eu vou mostrar agora para vocês, né? Essa é a já conhecida agulha de biópsia óssea que a gente usa em oncologia ortopédica, é aquela agulha de biópsia de medula óssea, a mesma agulha que o hematologista utiliza, a gente utiliza essa agulha para fazer um trajeto até a lesão. Esse é o eletrodo de radiofrequência, também chamado de agulha, né, de radiofrequência de forma corriqueira, nesse caso aqui, né, a agulha Rita, que a gente tem mais experiência em utilizar. O fabricante da agulha é a Nipro e é disponível aqui no Rio de Janeiro através da empresa Lang. Então essa é a agulha de radiofrequência, que é acoplada a um gerador de radiofrequência, e eu vou mostrar detalhadamente para vocês o passo a passo para essa técnica, que requer, né, um planejamento adequado, mas que não é uma técnica, né, complicada, de fácil realização, desde que você seja devidamente treinado para a realização do procedimento. Então vejam. A primeira etapa do procedimento, né, consiste na gente localizar a lesão através da tomografia computadorizada. Nós temos aqui o paciente anestesiado e realizando a tomografia computadorizada, que nos dá o parâmetro de localização da lesão. Localizada a lesão, né, ou através de uma marcação cutânea, como vejo através desse infravermelho gerado pela tomografia, inicialmente, né, eu anestesio o local com uma agulha de insulina bem pequena e faço uma tomografia de controle para detectar que a gente está no trajeto certo, que a gente vai chegar lá. Então aqui a gente tem a agulha de insulina introduzida, né, apenas inicialmente como marcador, para a gente documentar na tomografia o nosso parâmetro. Aqui está a agulha, ó. A gente está indo em direção à lesão. Em seguida, eu substituo essa agulha de insulina para uma anestesia mais profunda, através de uma agulha de RAC anestesia. É essa agulha que vai anestesiar todo o trajeto, chegar até a superfície do osso, o periósteo, que é um local extremamente doloroso. Então, o paciente está anestesiado através de sedação, anestesia geral, e a gente complementa com anestesia local. Então, é essa agulha que vai ser introduzida até a superfície óssea a ser anestesiada. Posteriormente, a gente precisa fazer um trajeto intraósseo para a inserção do eletrodo de radiofrequência. Para a realização desse trajeto, o que eu utilizo é aquela outra agulha que eu mostrei para vocês. É a agulha de é a agulha de biópsia de medula óssea, que vai fazer o trajeto para a agulha de radioablação, como eu mencionei. Então vejam aqui. Esse é o trajeto da agulha de biópsia de medula óssea, que vai fazer o quê? O orifício no osso, o trajeto intraósseo, onde posteriormente vai ser introduzida o eletrodo de radiofrequência, objetivando o centro da lesão. Esse é o nosso objetivo inicial. Mas existem margens, né, para que a gente, se não tiver essa precisão de atingir o centro da lesão, a gente abra o eletrodo de radiofrequência de forma que nos forneça, né, uma onda térmica em toda essa extensão. A gente tem esse recurso, isso é ajustável, isso é regulável no eletrodo. A gente objetiva o centro, mas não é nenhum pecado se a gente está mais para um lado ou para o outro, desde que a área de ablação seja abrangida pelo eletrodo, e a gente tem como determinar isso. Eu vou mostrar em seguida para vocês. Então, a gente está fazendo o trajeto intraósseo. Aqui a introdução da agulha de biópsia de medula óssea. Aqui a tomografia de controle, mostrando efetivamente a agulha de biópsia óssea no interior da lesão, e através dessa agulha que eu consigo fazer biópsia desse material. A gente obtém material para o histopatológico. Então, ao mesmo passo que essa agulha é utilizada para fazer o pertuito, o trajeto, o caminho do eletrodo de radiofrequência até a lesão,
é possível também que a gente obtenha material para confirmação histopatológica do diagnóstico de osteoma ou osteoide, que a presunção diagnóstica pelos exames de imagem é extremamente elevada. Por um excesso de cuidado, por uma precaução, por uma documentação do diagnóstico, a gente ainda assim realiza a biópsia nesse mesmo procedimento ao criar o trajeto e coletar material. Então aqui vai ter um trajeto perfurado e o material retirado por essa agulha. E essa amostra tem que ser efetiva, a gente consegue efetivamente retirar material ósseo para exame histopatológico e confirmação do diagnóstico do osteoma osteoide. Pois bem, né? Fizemos o trajeto intraósseo. Por esse trajeto, com auxílio da tomografia computadorizada, a gente consegue introduzir a agulha de radioablação, o eletrodo de radiofrequência aqui no interior. Vejam, a gente objetiva o centro da lesão, isso é natural, mas realmente essa precisão muitas vezes é difícil de se obter. E por que isso aqui é possível, né? Porque permite que esse eletrodo esteja introduzido excentricamente à lesão, porque a gente determina manualmente aqui na agulha quanto a gente deseja que a nossa onda de calor alcance, seja atingida. Então, por isso que eu uso essa medição. Se eu medir que até essa borda da lesão necessita de 1 centímetro, a agulha vai me gerar, e eu vou determinar que ela gere 2 centímetros, né? 1 centímetro para cada lado, necessita de 1 centímetro para cada lado de onda térmica. E vejam que 1 centímetro para cá, eu não tenho nenhuma estrutura vital importante. Eu posso abrir essa agulha de forma que ela gere 1 centímetro de calor para cá ou para lá, para um dos dois lados. Mas isso é necessário que a gente tenha segurança de que não existe nenhuma estrutura nesse alcance que a gente determinou. Por isso que, apesar da gente objetivar que o eletrodo seja introduzido centralmente, claro que esse é o nosso objetivo. Se a gente está indo um pouquinho de forma excêntrica, a gente não precisa retornar o processo todo, desde que a gente tenha segurança para abrir a agulha nessa extensão, vendo em espelho o outro lado. Se a gente necessita que seja aberto 1 centímetro para abranger toda a área do osteoma osteoide, a gente tem segurança para o outro lado aqui de 1 centímetro? Tem. Então vamos manter o eletrodo nesse local sem precisar reposicionar, porque aqui, quando a gente está mostrando, né, parece, né, isso aqui é de forma resumida, parece que o método é rápido, não deixa de ser simples, mas é muito planejado, né? Ou seja, isso implica em parar o procedimento, fazer uma tomografia computadorizada, a gente sair da sala da tomografia, olhar o monitor da tomografia, confirmar que está plenamente adequado, retornar à sala, reposicionar. Então, a gente avalia esse custo-benefício, a gente tem toda a segurança se a gente determinar bem, com precisão, o quanto essa agulha será expandida para gerar a onda térmica ao redor. Então, é isso que a gente se depara, né? A agulha introduzida, essa é a imagem que a gente vê na tomografia, a agulha introduzida, acoplada ao gerador de radiofrequência. Eu utilizo muito, né, essas compressas, isso é algo que a gente faz junto com o radiologista intervencionista para estabilizar a agulha e permite que a gente saia da sala de tomografia, visualize no monitor essa imagem aqui. Então, essa imagem que a gente tem. A gente está lá no monitor olhando a tomografia, quando o paciente está com o anestesista na sala de tomografia e a agulha estabilizada através, a gente utiliza compressas para isso, né? Para se tirar essa compressa, ela pode cair, a gente tem todo esse cuidado. Então, essa é a imagem. Aqui, novamente, né, são cortes sequenciais de tomografia computadorizada, né? Eu mostrei um corte estático anteriormente e aqui eu mostro para vocês que a agulha está efetivamente no interior do osteoma osteoide. Após essa introdução, né, a gente objetiva isso, vejam, né, a gente obteve um trajeto para essa agulha ser introduzida, a gente retirou o material para exame histopatológico, inseriu o eletrodo no interior, agora é efetivamente o procedimento a ser realizado, né, que é a ablação dessa lesão. De que forma, né? A gente controla os parâmetros no gerador de radiofrequência. Então, o que a literatura mostra que é eficaz? Então, essas são algumas dúvidas, né? Quanto tempo a gente deve deixar o eletrodo? Qual a temperatura a ser atingida?
por esse eletrodo de radiofrequência, quanto deve ser gerado de temperatura. Então, o objetivo que tem se mostrado eficaz no tratamento do osteomosteoide é o seguinte: são 6 minutos após ter atingido a temperatura de 90 graus. E esses parâmetros são facilmente ajustáveis no gerador de radiofrequência, né? A gente usa esses dois parâmetros, a temperatura e o tempo desejado, e o próprio aparelho sincroniza e realiza esse procedimento no tempo e temperatura que a gente deseja, tá? Então, esse aqui é o próximo caso, tá? Vocês viram um primeiro caso, localizado na extremidade proximal do fêmur, aqui, né? Vejam. Aqui, outro caso mais anterior no fêmur, né? Aqui a gente tem um corte axial de tomografia, aqui é anterior, aqui é posterior. A lesão está aqui, bem menor que a anterior, né? Então, essa lesão está localizada na diáfise do fêmur e na região anterior. Novamente, aqui a gente insere a agulha de biópsia, retira, que ao mesmo tempo a gente faz um trajeto para inserir o eletrodo e a gente também retira material para a biópsia. Aqui a outra imagem, já de tomografia computadorizada, após a gente ter retirado essa agulha e inserido o eletrodo de radiofrequência e regulado o quanto que a gente quer, né, qual a área de termoablação a ser fornecida por esse instrumento. Aqui, novamente, a agulha introduzida. Essa aqui é a imagem da agulha introduzida e aqui é o que a tomografia mostra nesse momento para a gente. Novamente, relembrando, né? Qual a temperatura ideal? É 90 graus e durante 6 minutos. Após o gerador atingir, né, a produção de calor de 90 graus, essa temperatura fica estabilizada e se propaga por 6 minutos. Esse é o nosso objetivo, isso que tem se mostrado eficaz no tratamento do osteomosteoide. O terceiro caso, para exemplificar também, novamente, vejam, né, a gente utiliza esse método em locais que o risco de fratura patológica é grande. Mas, olha só, unidos no colo do fêmur, metáfise, região proximal do fêmur. O tratamento convencional, que foi por muito tempo amplamente utilizado, também com excelentes resultados, mas que impedia o paciente a ter uma recuperação mais rápida, a pisar no pós-operatório, por exemplo, né? Implicaria na cirurgia aberta, ressecção aqui dessa região do colo do fêmur. E olha o procedimento que foi realizado nesse caso, mais um dos nossos casos de radioablação. Aqui é o corte, aqui já mostra aquela introdução do eletrodo, né? Antes disso, recapitulando, né? A gente já inseriu a agulha de biópsia de medula óssea, já fez o trajeto através de uma abordagem anterolateral a esse quadril, introduziu o eletrodo e deixou essa temperatura atingir 90 graus por 6 minutos. Aqui é o controle tomográfico final, no qual, em algumas localizações onde eu fragilizo muito o osso através da inserção dessa agulha, o que a gente faz? A gente preenche esse trajeto, dando um pouco mais de estabilidade com o enxerto sintético, também de forma percutânea. Então, isso aqui é a imagem após o procedimento ter realizado, a gente já ter introduzido nesse trajeto o enxerto sintético, também de forma percutânea, né? Ou seja, sem cirurgia, o paciente não precisa nem receber ponto para esse tipo de procedimento. Então, era isso que eu queria mostrá-los, né? A técnica de ablação por radiofrequência no tratamento do osteomosteoide, que é um tumor ósseo benigno, altamente doloroso e que após o procedimento, né, a gente já tem obtido, né, respostas que no dia seguinte o paciente já se encontra sem dor. Isso tem ajudado bastante o desenvolvimento, né, da nossa atuação da oncologia ortopédica, trazendo muito retorno e satisfação para os nossos pacientes. Isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição para esclarecê-los, né, por e-mail, por Facebook ou através do nosso canal no YouTube. Estou à disposição. Nosso site está aqui, www.oncoortopedia.com.br, e gostaria de ficar à disposição para qualquer esclarecimento através da rede social ou do nosso site. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.